O governo Lula decide conceder reajuste adicional no salário mínimo a partir de maio. Olha só, é adicional. Reportagem da Idiana Tomazelli. O novo valor acertado entre presidente e ministros é de R$ 1.320. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu conceder um reajuste adicional ao salário mínimo em 2023. Com isso, o piso nacional deve ser elevado dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, a partir de 1º de maio, data simbólica do Dia do Trabalho. A possibilidade de um aumento extra do salário mínimo já vinha sendo admitida por integrantes do Ministério da Fazenda nas últimas semanas. Nesta terça, dia 14 de fevereiro, o ministro Fernando Haddad foi questionado por jornalistas sobre dar o novo reajuste, mas disse apenas que o presidente vai anunciar. Segundo interlocutores ouvidos pela Folha de São Paulo, o novo valor já está alinhado entre Lula e os ministros do governo. Olha o Haddadão aí trabalhando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o evento de recriação do programa Procatador, voltado aos catadores de materiais recicláveis no Palácio do Planalto. Foto do Pedro Ladeira, da Folha Press. O aumento extra estava em discussão desde o período de transição, já que a equipe de Lula queria imprimir a sua marca no início do primeiro ano de mandato e conceder um reajuste maior do que originalmente proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi inclusive Bolsonaro quem assinou a MP, a medida provisória, que fixou o valor atual do salário mínimo de R$ 1.302, que acabou tendo um reajuste real de 1,4% devido à inflação menor que a projetada inicialmente em 2022. A equipe de Haddad preferia manter o salário mínimo inalterado em 2023 para evitar maior impacto sobre as contas no momento em que se busca melhorar a situação fiscal do país. O principal argumento dessa ala é que o valor em vigor desde 1º de janeiro já representa um aumento real em relação ao ano passado. Em primeiro lugar, o compromisso do presidente Lula durante a campanha é o aumento real do salário mínimo, o que já aconteceu, afirmou Haddad em 12 de janeiro. O salário mínimo atual é 1,4% maior do que a inflação acumulada a partir do último reajuste. Já os defensores do novo reajuste consideram que a medida é um cartão de visitas importante do presidente para sua base eleitoral. Dado que o salário mínimo foi um tema bastante explorado durante a campanha, Lula promete retomar a política de valorização adotada nos governos do PT com reajustes acima da inflação. O custo máximo da medida foi calculado inicialmente em 5,6 bilhões, considerado um cenário de maior número de concessões de aposentadoria no ano. O número foi estimado com base em parâmetros de 2022. O valor é menor que os 7,7 bilhões calculados inicialmente, porque o aumento seria aplicado apenas em 8 meses do ano, além do 13º. Técnicos afirmam que o impacto pode ficar ainda menor após a revisão das principais rúbricas do orçamento de 2023, o que está previsto para ocorrer no mês de março, quando será divulgado o primeiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Na ocasião, o governo espera já ter um termômetro mais preciso sobre o ritmo de concessão de benefícios, à expectativa de que o impacto sobre as contas fique mais ameno. O custo adicional precisará ser acomodado dentro do teto de gastos, que limita o avanço das despesas à inflação. Embora o governo Lula pretenda mudar as regras que balizam os gastos públicos, incluindo o teto, ele ainda está em vigor e precisa ser respeitado pela atual gestão. Interlocutores afirmam que esse alerta tem sido feito por Haddad nas conversas sobre o tema. Algumas medidas, por sua vez, podem ajudar a compensar o aumento de gastos provocado pela revisão do salário mínimo. O governo prevê cortar cerca de 10 bilhões com a revisão do cadastro do Bolsa Família, por exemplo. O orçamento hoje reserva 175 bilhões para o programa. Durante a transição, porém, a equipe de Lula já vinha chamando a atenção para possíveis irregularidades na proliferação de famílias de uma única pessoa recebendo benefício social. O governo prevê passar a pagar um adicional de 150 por criança de até 6 anos que estiver na escola. Como não houve pagamento em janeiro e não há previsão de fevereiro, pelo menos 3 bilhões já foram economizados. A previsão do governo é iniciar o repasse dessa parcela em março. O mapeamento de possíveis espaços é necessário porque os 6,8 bilhões reservados originalmente para o reajuste adicional do salário mínimo a partir de janeiro foram consumidos pela aceleração na concessão de aposentadorias no fim de 2022, reduzindo a fila do INSS. Então é importante aí o orçamento, discussões que estão acontecendo e o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, que foi uma política pública
muito bem sucedida no governo Lula.